Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Henrique. Todos prontos para mais uma aula? Vamos lá, gente, estamos na reta final. Faltam poucos dias para o nosso concurso e nós vamos trabalhar bastante conteúdos nessa última semana, tá? Para encerrar todos os pontos que estão listados na bibliografia dos cargos para os quais nós estamos trabalhando. Eu quero trazer para vocês aqui. Eu trouxe essa aula no sábado, mas infelizmente ela não foi gravada, não ficou gravada, então eu vou trazer hoje para o pessoal das aulas online, para o pessoal que gosta de assistir depois das aulas, né? Também os referenciais, rever as aulas. Eu vou trazer aqui novamente a explicação sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica no Brasil. Beleza? Então vamos lá. Então, como eu disse, na hierarquia das normas, a resolução ela não é uma lei, ela está abaixo da legislação, mas como ela é um ente que pertence ao MEC e que está pela LDB regulamentado com esse poder normativo, então ela tem essa atribuição, esse poder normativo, as resoluções que são então proferidas pelo Conselho Nacional de Educação, pelas suas diversas câmaras, elas têm um poder vinculativo aos entes federados, então ela exerce um mando normativo. Então, os entes federados precisam seguir essas orientações, tanto no âmbito da educação, do ensino privado, quanto do ensino público, tá bom? Então, vamos ver aqui as diretrizes para a educação básica no Brasil. O título 1 vai tratar dos objetivos. E aí ele vai trazer para nós a informação de que os objetivos das diretrizes são a sistematização dos princípios e diretrizes gerais para a educação básica contidos na Constituição Brasileira, né, a Constituição de 88, e na LDB, a Lei 9394/96, tá? E aí o estímulo à reflexão crítica e propositiva para a formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico na escola. Aqui vemos de novo a importância do projeto político-pedagógico e a importância de que ele seja realizado de maneira democrática, por muitas mãos e que possa ser também tocado e avaliado por muitas mãos. A orientação dos cursos de formação de docentes e profissionais da educação básica, olha aí, vai falar também sobre isso, né? No título 2, os referenciais são conceituais. Então, quais são os referenciais conceituais que norteiam as diretrizes curriculares nacionais? Primeiro, a definição de bases que sustentam o projeto nacional de educação. Então, por que nós temos uma diretriz curricular nacional? Para definir as bases que sustentam o projeto nacional de educação. Afinal de contas, nós somos um país, não podemos esquecer disso nunca. Presta atenção no conceito, nessa explicação. Mais do que só ler o que está aqui na lâmina. Eu já expliquei isso nas outras aulas, mas eu vou repetir porque isso é muito importante. Nós somos um Estado formado pelos entes federados, que por sua vez são formados pelo povo que ali habita. O nosso povo é diverso, o nosso povo é extremamente diversificado e múltiplo, plural. Nós temos dentro do Brasil o que nós chamamos de vários Brasis. Então não existe uma única formatação da nossa realidade nacional. Portanto, quando nós fazemos uma centralização tributária, como foi a escolha pelos constituintes no Brasil, em que a União ela fica responsável pela concentração da maioria dos recursos oriundos de impostos. As políticas elas são distribuídas de maneira também igualitária, ou devem ser de maneira igualitária para todos os entes federados, municípios, estados e Distrito Federal. Portanto, também no que tange à educação, principalmente a educação sendo uma estratégia fundamental para o desenvolvimento da nossa nação, do nosso país, do nosso Estado nacional, a necessidade de definição de bases para sustentar um projeto nacional de educação, ele é o pilar, ele é o elemento, não é nem pilar, esquece a palavra pilar, ele é, ele é a base de sustentação, ele é o que nós chamamos na construção civil de um elemento fundante, ele é a base de sustentação, é o que nós chamamos de fundação na construção civil, de todo o projeto de desenvolvimento do país. E para isso, o nosso projeto nacional de educação, ele vai precisar
de bases que sejam equivalentes, que sejam iguais e que atendam à necessidade do Estado Nacional, mas que também respeite as especificidades locais, tá? E a responsabilização do poder público nesse critério, nesse quesito, nesse ponto, da família, da sociedade e da escola pelos princípios de igualdade, liberdade, pluralismo, respeito, pela gestão democrática, pela qualidade, pela vinculação entre educação, trabalho e práticas sociais. Então, os referenciais conceituais são esses, tá? A definição das bases do projeto de nação, né? O Projeto Nacional de Educação, e a responsabilização do poder público de todos os entes da sociedade no que diz respeito aos princípios de igualdade, liberdade, pluralismo, respeito, gestão democrática, qualidade e vinculação entre a educação, trabalho e as práticas sociais. Ou seja, aquilo que nós já vimos na Constituição e também na LDB, é a formação integral do indivíduo, do ser humano. Muito bem. No título 3, nós veremos a organização do Sistema Nacional de Educação. Quer seja isso, vamos lá, vamos observar isso. A proposta, na verdade, de institucionalização do regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, para transformar a educação básica em um sistema orgânico, ou seja, uno, um sistema que trabalha junto, em conjunto, com harmonia, sequencial, quer dizer, cada um tendo a sua responsabilidade, de maneira que, articulados, eles trabalham a sequência das fases e das etapas da educação, mas de maneira articulada, se auxiliando e se ajudando, quer seja na atuação própria do serviço ou quer seja na distribuição dos recursos necessários para que o serviço seja oferecido nos entes federados. E também pela caracterização do sistema por atividades intencionais e organicamente concebidas, ou seja, são políticas que são estabelecidas de maneira planejadas, intencionais, com total foco nos objetivos, sem desperdícios de recursos públicos e sem aquela política maluca de agora eu vou fazer uma coisa, daqui a pouco eu vou fazer outra, agora eu vou montar esse tipo de escola, sem uma fundamentação, sem uma estruturação, sem uma sequenciação lógica e racional que justifique o emprego dos recursos públicos e das estratégias utilizadas para aquilo. No título 4, nós veremos o acesso e a permanência para a conquista da qualidade social. Então, ali nós teremos a ênfase na garantia do padrão de qualidade, com o acesso do aluno, com a inclusão dos alunos que estão fora, quer sejam os alunos por deficiência ou superdotação, algum tipo de dificuldade de aprendizagem, e a permanência de todos esses estudantes, o aluno típico, o aluno atípico, o aluno superdotado, o aluno com inclusão, para sua permanência na escola, para que ele possa concluir de maneira satisfatória o seu processo da sua jornada escolar, da sua escolarização, e que possa obter o sucesso como estudante, tá? Então, objetiva-se aí o sucesso dos estudantes através da qualidade, da inclusão, do acesso, da permanência. E a importância da escola de qualidade social, aquela que é centrada em quem? No estudante. O objeto da nossa aprendizagem, o objeto central do processo de ensino-aprendizagem. A importância da escola na qualidade social, que é centrada na aprendizagem, mas dentro dos princípios que foram adotados pela nossa LDB e por todo o arcabouço legislacional acerca da educação. E nós estamos falando aqui das práticas dentro da proposta construtivista. E também a importância da qualidade social centrada onde? Na gestão democrática e nas parcerias com os diversos órgãos. Então, é muito importante que nós não percamos de vista esses objetivos, esses princípios, esses focos, tá bom? E da organização curricular, os conceitos, limites e possibilidades, nós teremos aqui abordados os temas como ressignificação da cultura na escola, ou seja, o que é isso? Ressignificação da cultura na escola. Todos os indivíduos chegam na escola com um arcabouço de pré-requisitos, de vivências, de experiências na sociedade na qual está inserido, ou nas sociedades na qual está inserido, nas formas de vida nessa sociedade,
nas diversas formatações dos grupos sociais com os quais o indivíduo convive. Portanto, na escola, nós temos o espaço para a ressignificação dessa cultura, trazendo para o foco do respeito e reconhecimento das identidades culturais, da reconstrução das idades culturais que historicamente foram afetadas pelas políticas segregadoras e que massacraram grupos étnicos, grupos religiosos, grupos sociais que durante a história foram apartados da sua identidade cultural, e a escola é o lugar dessa ressignificação e da valorização também das raízes regionais, bem como também da valorização das diversidades que formam o nosso país continental. Também a enfatização da flexibilidade da organização curricular, considerando diversos espaços, diversos tempos, diversas abordagens pedagógicas e tecnologias. E aqui é muito importante nós esclarecermos que quando nós falamos de enfatização da flexibilidade da organização curricular, nós estamos falando sim da existência de um currículo, mas de um currículo que tem, além da sua parte mais rígida, da sua parte comum, que tenha também uma parte diversificada, que considere todas as diferenças que existem no nosso país, as diferenças de espaços e possibilidades dentro e fora da escola, dos tempos em que cada indivíduo possa estar inserido em relação às suas fases de desenvolvimento e em relação à sua condição e à sua inserção social. As abordagens pedagógicas distintas que existem e que são estudadas o tempo todo e que muito contribuem com a prática do ensino-aprendizagem. E também, claro, das tecnologias. As tecnologias que são tão importantes, que são elementos indissociáveis da nossa cultura contemporânea e que, portanto, fazem parte de tudo na nossa vida. E que, dessa forma, não há como nós pensarmos numa educação e num componente de organização curricular em que nós não levemos em conta o uso das tecnologias, mas também a sua moderação e a sua utilização equilibrada, moderada, sem que ela venha engolir as outras possibilidades de abordagens pedagógicas, mas que outros sim venha somar-se com estas possibilidades, enriquecendo as práticas pedagógicas em nossas escolas e fornecendo aos nossos alunos possibilidades diversas para desenvolverem e construírem a sua aprendizagem. Há também aqui o destaque para transversalidade e para interdisciplinaridade, como formas de enriquecer o currículo, de promover a aprendizagem significativa. Então, quando nós estamos falando de transversalidade e interdisciplinaridade, nós estamos falando da capacidade de transcender os elementos, os objetos, os conteúdos de conhecimento, as disciplinas, e de trabalhar de maneira interdisciplinar, coordenada, conjugada, várias esferas, várias áreas do conhecimento, enriquecendo o currículo e promovendo ao aluno uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que não esteja paralisada no tempo, estanque, que não esteja compartimentando as áreas de experiência e as áreas do saber, que não esteja trabalhando numa abordagem dentro de uma perspectiva cartesiana, mas, na verdade, trabalhando de maneira holística, integrativa, de maneira em que o todo possa ser contemplado pelo aluno e que possa ser experienciado na sua prática do ensino-aprendizagem dentro da ação pedagógica do professor. A resolução deste modo visa promover a qualidade, a inclusão e a democracia na educação básica brasileira, alinhando-se aos melhores princípios constitucionais e legais do país. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui o que significa o que nós encontramos no capítulo 2, que diz respeito à formação básica comum e parte diversificada. Eu vou ser bem rápido nisso, tá? Nós já abordamos bastante esses temas, mas eu vou expressar de novo aqui para vocês, porque é importante, vocês não podem esquecer isso, e depois eu vou falar para vocês como que nós temos dentro de toda a bibliografia que nós estamos estudando e lendo e trabalhando exaustivamente, tudo isso que está composto na LDB, na Constituição, nas diretrizes curriculares nacionais, na BNCC,
no plano nacional, no Plano Nacional de Educação e também nos referenciais curriculares nacionais da educação infantil para a educação, como que tudo isso está sendo trabalhado na lógica da perspectiva dos livros que nós estamos lendo exaustivamente. Então observem esses conceitos. Prestem atenção, porque talvez das aulas mais importantes que vocês tiveram sejam essas aulas que nós estamos falando desses documentos. Porque esses documentos são norteadores da prática educativa nossa. E se nós adotamos uma bibliografia como enriquecimento pedagógico, didático, de formação continuada para a nossa educação, é porque elas estão em consonância com esses documentos. De maneira alguma elas estarão em contradição com esses documentos. Portanto, quando nós estamos falando daqui das diretrizes e de toda a legislação, de todas as resoluções que têm a ver com a educação, nós nada mais estamos fazendo do que navegar nos mares preenchidos que beberam das fontes de todos esses referenciais bibliográficos, tá bom? Vamos falar então de formação básica comum. Bora lá. Na Base Nacional Comum Curricular, que viria a ser formulada depois, né? Ela deveria ser composta como ela é composta, né? Então vamos dizer já no tempo presente, tá bom? O que se previa nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica no Brasil? Uma base nacional comum composta por conhecimentos, por saberes e valores culturais produzidos nas políticas públicas, nas instituições de conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, nas linguagens, nas atividades esportivas e corporais, na produção artística, na cidadania e nos movimentos sociais. Então, a base comum, ela tem que ser essa. Ela tem que levar em consideração esses elementos, os conhecimentos, saberes e valores culturais que são produzidos no Brasil, então de maneira geral, os saberes que são desenvolvidos nas instituições de conhecimento, ou seja, são essas teorias que nós estudamos, que nós abordamos, no mundo do trabalho e as suas implicações e contribuições para a escolarização, nas linguagens, nas atividades esportivas e culturais e na produção artística, na cidadania e nos movimentos sociais. Vamos lá. Os componentes integrantes devem ser da base comum, tá? Da parte comum da base. Língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, no que inclui história e culturas, história, no que inclui história e culturas afro-brasileira, africana e indígena, arte, incluindo, além das artes plásticas, visuais, também a música, a educação física e o ensino religioso, tá bom? Isso tudo deve ser composto da parte comum, a parte que é genérica, que é geral, que é para todos. E a organização curricular será composta pelos componentes curriculares que são organizados em áreas de conhecimento, em disciplinas e eixos temáticos, mantendo-se a especificidade dos campos de conhecimento, tá bom? Vamos lá. Qual é a parte diversificada? Nós temos a parte comum e temos a parte diversificada. Qual é a parte diversificada? Bora lá. A parte diversificada é aquela que traz o enriquecimento da base nacional comum, que estuda as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, que organiza-se em temas gerais, que podem ser organizados em temas gerais por sistemas educativos ou unidades escolares. A inclusão de língua estrangeira, pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada. Geralmente é o inglês, mas também pode ser o espanhol, pode ser uma outra língua.
considerando as demandas do mundo do trabalho e a internacionalização. Então, claro, eu não vou trazer aqui, por exemplo, dessa forma, o Esperanto como uma das línguas, porque não tem utilização social essa língua, entendeu? Eu não vou colocar o latim, porque ele não está calcado, ele não está ligado com as demandas da internacionalização e do trabalho. Então, não faz muito sentido. Então, tem que ser línguas que estão inseridas dentro desse contexto de globalização, tá bom? Os componentes não disciplinares, ou seja, que não são disciplinas, mas que também fazem parte, que compõem a parte diversificada, são leis específicas que podem incluir nos temas, que podem incluir temas como trânsito, meio ambiente, condições e condição ou direitos do idoso, educação para a cidadania, educação contra bullying, que mais? Preservação do meio ambiente, o que mais? Práticas de solidariedade, enfim, todo tipo de componentes que possam ser incluídos a partir de legislações, tá bom? Vamos lá. Da organização da educação básica. A observância das diretrizes curriculares nacionais em todas as etapas, modalidades e orientações temáticas, respeitando as especificidades. Etapas orgânicas, sequenciais e articuladas. Estrutura orgânica, sequencial e articulada entre etapas e modalidades, garantindo continuidade do processo de aprendizagem. Transição sem tensões. Transição entre etapas deve garantir a continuidade de processo de aprendizagem sem tensões e rupturas. Então, olha só, o que isso quer dizer? Esse montão de palavrório aqui, ó. Esse palavrório todo, esse montão de palavras. Nada mais é do que a organização da educação básica do Brasil, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, de forma que respeite uma formatação que seja comum ou que seja reconhecida e que seja adaptável em todo o território nacional, respeitando as orientações temáticas, respeitando as especificidades, respeitando as etapas orgânicas, as sequências. Então você não vai colocar o primeiro ano antes do pré, não vai colocar o quinto ano antes do terceiro, não, tem uma sequência ali que não pode ser quebrada, tá? E há articulações que devem ser feitas dentro dessa organização. Uma estrutura orgânica, ou seja, uma estrutura que esteja sedimentada no Sistema Nacional de Educação, sequencial e articulada entre as etapas e as modalidades do ensino. Lembram-se das etapas, lembrem-se das etapas, tá? Quais são as etapas da educação básica, né? E quais são as modalidades, quais são as 8 modalidades da educação básica. Vocês vão ver lá, né? Educação quilombola, indígena, para a diversidade, para os surdos e mudos, e etc. Tá bom? Para os surdos e mudos, não, para os surdos, perdão, desculpa. É um vício de linguagem, eu já conheço o conceito, mas como eu estou falando muito rápido, o meu cérebro ele recorre aos elementos e conceitos que eu já conheço. Então, de forma que ele acaba buscando o que é mais prático, o que é mais confortável do ponto de vista da usabilidade, aquilo que eu já utilizei com mais constância. Portanto, acaba que recorre muitas vezes algumas vezes a algumas palavras ou alguns conceitos ou algumas denominações que já não são mais utilizadas, tá bom? Muito bem, vamos lá. E aí quando fala de processo de aprendizagem, a garantia do processo de aprendizagem, é isso, para que quando o indivíduo transite dentro do Estado Nacional para fazer a sua formação escolar, ele consiga ter a garantia da sua continuidade de processo de aprendizagem. Então, se um aluno sai do Rio Grande do Sul e vai morar no Pará, se um aluno sai do Amazonas e vai morar em Santa Catarina, se o aluno sai de São Paulo e vai morar no Mato Grosso, ou vice-versa, ele tem que chegar ali dentro de uma etapa onde ele esteja. Se ele saiu do 4º ano do ensino fundamental lá no Mato Grosso, se ele chegar aqui em São Paulo, se ele chegar em Guaratinguetá, se ele chegar no Pará, se ele chegar em Ariquemes, se ele chegar onde for, ele vai estar também no 4º ano. E a base comum terá os mesmos elementos, e a parte diversificada terá conceitos, uma complementaridade também da parte comum, tá bom? E também fala das transições sem tensões, ou seja,
Quando uma criança vai passar de uma etapa a outra do ensino, ela tem que ter a sua continuidade do processo de aprendizagem, sem com que isso seja tenso, que haja uma ruptura, que haja um bloqueio por parte dessa criança. Tem que ser saudável. Então a criança pode visitar as escolas que vão, as salas e as escolas que vão estudar depois. É preciso haver uma interação entre as partes envolvidas e entre os organizadores do processo pedagógico para que essas tensões, essas rupturas não ocorram, tá bom? As etapas da educação básica. Bom, nós já sabemos, eu não vou nem ficar estendendo nisso aqui, né? As etapas da educação básica são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, sendo que a educação infantil está dividida em duas partes, né? Em duas etapas também, digamos assim, que é o período que compreende a creche de 0 até 3 anos e 11 meses, e o período que compreende a pré-escola, que é de 4 anos até os 5 anos e 11 meses, e que compreendem 2 anos inteiros da educação infantil. O objetivo é o desenvolvimento integral das crianças, ou seja, o desenvolvimento integral da criança. Já o ensino fundamental ele tem duração de 9 anos, também dividido em duas partes, em duas etapas, digamos assim, né? Em dois períodos, em dois tempos diferentes. São os anos iniciais do ensino fundamental, composto de 5 anos, e os anos compostos de 5 anos, e os anos finais do ensino fundamental, compostos de 4 anos. O ensino fundamental ele é obrigatório, ele é obrigação dos pais matricularem a partir dos 6 anos de idade a criança no ensino fundamental. Ele é gratuito, tá bom? E ele tem que ser oferecido pelo serviço público, pelo poder público. No ensino médio, é a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, mas pode ter também 4 anos, se for profissionalizante, segundo regulamentações específicas. Ele é orientado pela consolidação dos conhecimentos adquiridos lá na educação infantil e no ensino fundamental, pela ampliação das dificuldades de aprendizagem, pela preparação da cidadania para o trabalho, para o desenvolvimento pessoal e para a compreensão científica e tecnológica do mundo ao redor pelo aluno. O documento também destaca a importância de respeitar a diversidade dos educandos, garantindo uma educação que leve em conta as diferentes condições e necessidades, promovendo o respeito à individualidade e à pluralidade. Isso aqui nem precisa de comentário, né? Vamos lá. Na questão da educação de jovens e adultos, ela explica, as diretrizes explicam que ela é destinada à EJA, né, a educação de jovens e adultos, não é o EJA, é a EJA, para a destinação ela é destinada para que indivíduos fora da faixa etária padrão, ou seja, o que nós chamamos de escolarização no tempo normal, no tempo adequado, aquelas pessoas que não puderam estudar no tempo que estava prescrito nas legislações, possam então voltar à escola e ter a opção de formar-se, de estudar para poder se desenvolver enquanto um ente pleno. Oferece cursos gratuitos adaptados às características, aos interesses e às condições de vida dos alunos. Possui uma flexibilidade no currículo e no tempo para atender às necessidades específicas. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que não estão mais na idade correta do seu estudo, na idade comum dos seus estudos, na idade normal dos seus estudos. Então, para elas é muito mais difícil. Elas têm uma dificuldade com o tempo, com as possibilidades todas de se adequar por conta das suas rotinas de trabalho. Então, o currículo e a educação tem que se adequar a esses alunos, tá bom? O currículo precisa se adequar no espaço e no tempo para as necessidades específicas desses alunos. A educação especial ela é integrada à educação regular, então não existe mais a concepção de educação especial, onde você tem salas especiais segregadoras, onde os alunos ficam separados das outras crianças, como se fossem sujeitos à parte. Não. A partir das diretrizes, a partir da Lei 9394/96, a educação especial ela integra a educação regular.
E os alunos com deficiência são matriculados em classes comuns e têm acesso também comum ao material que é oferecido aos alunos e portanto, são responsabilidade desses professores. Há também a ênfase na inclusão, na formação de professores e na acessibilidade. Muito bem, vamos lá. Vamos encerrando aqui, tá? A educação profissional e tecnológica ela é integrada a diferentes níveis e modalidades educacionais. Ela inclui cursos de formação inicial e continuada, qualificação profissional e técnica de nível médio. O currículo por eixo tecnológico e flexibilidade na forma de ofertas. Temos também a educação no campo, que é uma das outras modalidades da educação, que tem a adequação para atender às peculiaridades da vida rural. Calendário escolar vinculado ao ciclo agrícola e às condições climáticas. Olha que legal. E também a valorização da identidade rural, incluindo pedagogias da terra e da alternância. Coisa linda. Educação escolar indígena, ela ocorre em unidades educacionais nas terras indígenas, ora essa. É uma pedagogia própria, respeitando a diversidade étnico-cultural desses povos e a participação da comunidade na definição da organização e também da gestão escolar, inclusive com respeito à língua nativa, à língua original desses povos. A educação à distância, onde nós temos aqui a mediação didático-pedagógica através de meios e tecnologias de informação e comunicação, igual que nós estamos fazendo agora. O credenciamento para os cursos EJA, Educação Especial e Profissional, compete aos sistemas estaduais de ensino. Educação escolar quilombola é aquela que é desenvolvida em unidades educacionais nas terras quilombolas, pedagogia própria e respeitando a diversidade étnico-cultural e reconhecimento e valorização da diversidade cultural, tá bom? Os elementos constitutivos para a organização das DCNs da educação básica, DCNs gerais da educação básica, são o seguinte: o artigo 42 destaca os elementos essenciais para a operacionalização dessas diretrizes, incluindo o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática e organização da escola e programas de função docente. No capítulo 1, ele foca no projeto político-pedagógico e regimento escolar. Destaca-se a importância do projeto político-pedagógico como instrumento para viabilizar uma escola democrática e de qualidade. O texto aborda a autonomia da instituição educacional, a articulação do projeto com planos de educação, a missão da escola e a inclusão das questões socioeducativas, culturais e ambientais. Ou seja, ele vai trazer aquilo que nós sabemos que é o projeto político-pedagógico, o documento que traz a identidade da escola, mas que traz as estratégias, os objetivos, as formas, os planejamentos de como chegar naquilo que se espera enquanto prática educativa, prática pedagógica e que busca atender tudo aquilo que é ditado e que é regrado na LDB. No artigo 44, ele detalha os elementos que o projeto político-pedagógico deve contemplar, incluindo diagnósticos da realidade, concepções sobre educação, perfil do sujeito, bases norteadoras do trabalho pedagógico, definição de qualidade das aprendizagens, gestão democrática, programa de acompanhamento e concepção de organização do tempo físico. O artigo 45 destaca o papel do regimento escolar como instrumento de execução de projeto político-pedagógico, tratando de natureza e finalidade, gestão democrática, normas pedagógicas e direitos dos jovens. Muito bem, aqui voltando. No capítulo 2, vai tratar da avaliação, que tem que ser dividida em 3 dimensões: a avaliação de aprendizagem, a avaliação institucional interna e externa e a avaliação das redes da educação básica. Então, destaque-se a concepção de avaliação da aprendizagem como um reflexo da prática pedagógica, enfatizando aspectos qualitativos e formativos, e não mais quantitativos, e a importância da autonomia do estudante, tá bom? Vamos lá. Aborda a promoção, a aceleração de estudos e a classificação, destacando critérios como avaliação contínua, progressão individual, aceleração de estudos e oferta de apoio pedagógico para a recuperação contínua. O capítulo 4, nos seus artigos 52 e 53,
trata da avaliação institucional e de redes de educação básica. Destaca-se a importância de avaliações internas anuais com indicadores compatíveis com a missão da escola e a avaliação periódica de redes por órgãos externos, que são as provinhas externas que nós fazemos, né? Além das provas que são realizadas dentro da própria escola. No artigo 54 e 55 também é destacada a gestão democrática e a organização da escola, enfatizando a horizontalização das relações. Gente, eu sei ler, que tá rápido, me perdoe. Meu Deus! A horizontalização das relações, vivência colegiada, superação de processos burocráticos e a gestão democrática obrigatória no ensino público. Gestão democrática é obrigatória. Então não existe a minha escola, não existe escola modelo, não existe a minha escola é melhor do que a sua, o meu é maior do que o seu, não existe isso. Existe uma base única, existe a construção de uma escola única com um currículo que possa estabelecer uma base comum para todas e cuja qualidade está inserida, está atrelada à forma como esse projeto político-pedagógico é construído e tocado dentro das instituições escolares, tá bom? No artigo 56 e 59 vai abordar o professor a formação inicial e continuada, ressaltando a importância da formação inicial e continuada e a valorização dos profissionais da educação e os princípios dos programas de formação. O texto finaliza no seu artigo 60, determinando que a resolução entre em vigor na data da promulgação. Simples, né? Vamos dar uma passeadinha agora na diretriz curricular para a educação infantil. Vamos aproveitar aqui que eu tô cansadaço, mas eu tô animado, eu tô no pique para que a gente possa fazer esse estudo. Bora lá? Então essas diretrizes, elas visam orientar e organizar aquelas propostas pedagógicas que estavam lá nas DCN gerais para essa etapa da educação básica, estabelecendo quais são os princípios, os fundamentos e os procedimentos. Bora lá. Quais são os conceitos, ou qual é o conceito do currículo na educação infantil? Será que é ensinar um monte de conhecimentos, transmitir vários conteúdos e fazer com que a criança seja um excelente memorizador de conceitos previamente cientificamente definidos? Será que é isso que se espera? Não, né? Não é isso. O currículo ele é compreendido como um conjunto de práticas, então. Ou seja, nós estamos tratando dentro da epistemologia do pensamento, do desenvolvimento das pesquisas de Piaget, a psicogênese, a gênese da aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Então nós estamos aprendendo dentro dessa concepção que as práticas elas vão fornecer a condição dessas crianças que estão na educação infantil a construírem a sua aprendizagem, articulando experiências e saberes com conhecimentos culturais, artísticos, ambientais, científicos e tecnológicos. A criança é o sujeito da educação infantil, ou seja, ele é o objetivo. É por ele, para ele, com ele que é feita a educação infantil. A criança é considerada não como um sujeito que vem vazio e pronto para receber tudo aquilo que a escola vai depositar nele, como se fosse um vaso recebendo água. Não, ela é um sujeito histórico e de direitos e que está construindo a sua identidade pessoal. É um ser em desenvolvimento. Então, assim, ele desenvolve a sua identidade pessoal, sua identidade coletiva, por meio das suas interações, suas relações e práticas cotidianas com o seu meio social, tá bom? Então, nesse contexto, a oferta da educação infantil, que é considerada o segundo grupamento social da criança, sendo que o primeiro é a família, ela deve ser oferecida na primeira etapa da educação básica, ou seja, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que é destinada às crianças que vão de 0 a 5 anos e que é oferecida em creches e pré-escolas. Ela deve ser pública, gratuita, de qualidade, sem requisitos de seleção, ou seja, você não seleciona a criança mais. Não é como era antigamente, que você escolhia lá, essa criança, a mãe trabalha, o pai trabalha, não tem com quem fica, ela mora mais longe, ela é isso, ela é aquilo. Não tem critério de seleção, é um direito que cabe a todos, é um direito que é subjetivo, é um direito que afeta ao indivíduo e que, portanto, qualquer pessoa pode solicitar na justiça. Isso aqui é algo que está
no ECA, qualquer pessoa pode solicitar na justiça o cumprimento das leis que dizem respeito à oferta da educação gratuita para a criança, se o ente federado estiver negando essa matrícula na idade correta. Tá bom? Matrícula obrigatória para crianças de 4 ou 5 anos até o dia 31 de março. Então a criança que faz 4 ou 5 anos, na verdade agora 4, né? Porque isso era na época de implementação. Seja ela com 4 ou com 5 anos até o dia 31 de março, ela tem que ser matriculada na educação infantil, na pré-escola. Tá bom? A frequência não é pré-requisito para o ensino fundamental. Porém, embora a frequência não seja um pré-requisito para a criança sair da educação infantil e ir para o ensino fundamental, é muito importante verificar a presença. Na educação infantil, o mínimo que é exigido de presença são 60%. Então a criança não pode faltar mais do que 60%. Mais do que isso, tem que ser informado para o Conselho Tutelar e para os órgãos de acompanhamento, para que se verifique o que está acontecendo, que está fomentando o afastamento desta criança da escola. Tudo bem? Os princípios norteadores das práticas na educação infantil são os mesmos princípios que norteiam a educação no Brasil como um todo, que estão lá descritos na BNCC. São os princípios éticos, políticos e estéticos. Tá bom? Essas propostas pedagógicas devem respeitar os princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos, como a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito ao meio ambiente e promover os direitos de cidadania e liberdade de expressão. Eu encaminhei já para vocês no Classroom os documentos com os mapas mentais que contêm essas informações e que facilitarão demais a sua vida, tá bom? Nós temos também que observar que há a função sociopolítica e pedagógica da educação infantil, onde as instituições devem cumprir a sua função sociopolítica e pedagógica, promovendo igualdade de oportunidades educacionais, respeitando as diversidades e construindo uma nova forma de sociabilidade. Os objetivos da proposta pedagógica são garantir à criança acesso a processos de apropriação, processo de renovação e articulação do conhecimento e aprendizagem, assim como a sua proteção, a sua saúde, sua liberdade, sua dignidade, a sua brincadeira e a interação. E das práticas pedagógicas, as práticas pedagógicas devem ter eixos norteadores, como eixos norteadores, as interações e as brincadeiras, proporcionando experiência de conhecimento, imersão em linguagens diversas e estímulo à curiosidade e exploração. Portanto, estamos revendo aqui que o cuidar e o educar são indissociáveis e o brincar é um elemento fundamental dessa dança indissociável entre o cuidar e o educar. A brincadeira, ela é uma linguagem que pertence à criança e ela vai fazer com que as outras linguagens possam ser conectadas com a vivência dessa criança pela sua criatividade, pelo seu brincar, pelo fazer do brincar, tá bom? O acompanhamento e avaliações. As instituições devem criar procedimentos para acompanhamento e avaliação do desenvolvimento das crianças sem nenhum caráter de seleção, de promoção ou classificação, ou seja, na educação infantil, a formação, ela é continuada, a avaliação, perdão, ela é continuada, ela é formativa e ela é mediadora, tá bom? Ela precisa auxiliar a criança a desenvolver os seus aprendizados, a caminhar nos passos seguintes, mas sem com que isso seja feito num caráter de seleção, com o sentido de uma promoção ou mesmo de classificação, tá? Você não separa as crianças nesse sentido, tá bom? Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve garantir uma continuidade no processo de aprendizagem, respeitando as especificidades etárias. A responsabilidade é do Ministério da Educação e que cabe ao Ministério da Educação elaborar as orientações para a implementação dessas diretrizes, tá bom? Muito bem, terminamos então as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e agora nós vamos falar das diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos e aí nós vamos encerrar essa aula de hoje, tá bom? Então, na resolução 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, nós veremos então o quê? Veremos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos no Brasil. Essas diretrizes visam orientar, ou seja, objetivam, têm a ideia, o foco, o locus de organizar o currículo do sistema de ensino e as suas unidades escolares. E aí vamos destacar alguns pontos chaves. Quais são os fundamentos? O direito ao ensino fundamental.
Considerado um direito público subjetivo, é dever do Estado garantir o acesso público gratuito de qualidade, sem requisitos de seleção, da mesma forma que era a educação infantil. Então a criança tem direito a essa vaga e ela é incontestável. Um outro princípio, outro fundamento é a qualidade social. A qualidade social do ensino fundamental é essencial, envolvendo relevância, pertinência e equidade. Busca-se eliminar desigualdades e promover o acesso ao conhecimento. Os princípios norteadores são os mesmos lá que eram na educação infantil. Princípios éticos, políticos e estéticos. Os éticos são baseados em justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, combatendo qualquer forma de discriminação. Os políticos são aqueles ligados à cidadania, às práticas da cidadania, reconhecendo os direitos e deveres da cidadania, respeitando o bem comum, preservando o regime democrático de direito e a busca da equidade. E os princípios estéticos são aqueles que valorizam a sensibilidade, a criatividade, o enriquecimento de formas de expressão, o cultivo da criatividade e a valorização das manifestações culturais, tá bom? O currículo, ele possuirá então a sua base comum e a sua parte diversificada. O currículo do ensino fundamental terá uma base comum, nacional, e uma parte diversificada, integradas de forma a promover a formação básica e contextualização local, tá bom? As áreas do conhecimento são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E eles compõem áreas de conhecimento obrigatórias do ensino fundamental. Muito bem. Finalizando quase aqui, a matrícula e a carga horária. A faixa etária para matricular-se uma criança no ensino fundamental de 9 anos é a partir dos 6 anos de idade, tá? E esse ensino fundamental irá dos 6 até os 14 anos. A partir dos 14, quando finalizar o ensino fundamental, o indivíduo vai para o ensino médio, tá bom? Lembrando-se que a matrícula é obrigada para as crianças de 6 anos completos até o dia 31 de março do ano da matrícula. Mas, se ele não estiver matriculado, ou se ele fizer aniversário depois do dia 31 de março, ele tem que ser matriculado na educação infantil, ele não pode ficar sem estudar, tá bom? A carga horária para o ensino fundamental, ela é uma carga mínima de 800 horas, ou seja, é o mínimo que se pode estudar, mas pode ser mais do que isso. E deve ser distribuída em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar, tá? A parte diversificada do currículo é a inclusão de língua estrangeira a partir do do sexto ano, não é segundo, me perdoe, gente. E é obrigatório incluir o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna com escolha pela comunidade escolar. Os temas transversais a serem abordados devem ser os temas abrangentes. O currículo deve abordar temas contemporâneos como saúde, sexualidade, diversidade cultural, meio ambiente, entre outros, isso de forma integrada. E deve promover a transversalidade, ou seja, uma abordagem desses temas deve ocorrer de maneira integrada, conforme as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica que nós já vimos anteriormente. A resolução aborda aspectos importantes do projeto político-pedagógico com foco no ensino fundamental de 9 anos e destaca a gestão democrática, a participação inclusiva como garantia do direito à educação. Ela aborda a formulação do projeto, do projeto político-pedagógico pela escola de forma participativa, envolvendo profissionais, família, alunos, comunidade local. E destaca a importância do regimento escolar para proporcionar condições institucionais adequadas. Não se esqueçam, gente, o projeto político-pedagógico, ele é o farol para onde se aponta o regimento escolar, tá bom? E os dois precisam caminhar juntos. Um é complementar ao outro, tá bom? E ele destaca a importância do regimento escolar para proporcionar condições institucionais adequadas para a realização do projeto político-pedagógico. O documento também enfatiza a centralidade do aluno no projeto curricular, claro, promovendo uma cultura escolar acolhedora e respeitosa e valorizando as suas experiências extraescolares e também as suas necessidades específicas. Ela destaca a integração do conhecimento escolar com a diversidade sociocultural e a utilização qualificada das tecnologias do processo educativo. Além disso, o texto aborda a educação em escola de tempo integral,
destacando a jornada escolar mínima e a importância de ampliar tempos, espaços e oportunidades educativas. Também trata da educação de campo, educação escolar indígena, educação quilombola, reconhecendo a diversidade e as particularidades das populações. Nesse ponto aqui, gente, não se esqueçam, quando a gente fala de educação em tempo integral, não é educação integral. A educação integral é aquela do desenvolvimento global do indivíduo, do seu desenvolvimento em todas as esferas, nas suas abordagens sociais, emocionais, afetivas, cognitivas, históricas, culturais, tá bom? E, no caso aqui, escola de tempo integral, são as escolas de período de tempo integral, que é aquela escola que tem que ter no mínimo 7 horas. E temos a escola em tempo parcial, que é aquela escola que tem que ter no mínimo 4 horas diárias. Então, 4 horas diárias no mínimo não é uma escola em tempo integral, é uma escola em tempo parcial. 5 horas diárias, escola parcial. 6 horas diárias, tempo parcial. 7 horas diárias, aí já é uma escola considerada em tempo integral. 8 horas, tempo integral. 10 horas, tempo integral. 12 horas, tempo integral, tá bom? A educação, acerca da educação especial, as diretrizes enfatizam a inclusão de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns e não em classes especiais ou segregadas, tá bom? Com o apoio de recursos de acessibilidade e atendimento educacional especializado. Daí surge o AEE, as salas de atendimento educacional especializado, que depois vão ser tratados e referendados nas diretrizes para educação inclusiva, tá bom? No que diz respeito à educação de jovens e adultos, destaca a garantia de oportunidades educacionais gratuitas para aqueles que não puderam estudar na idade apropriada, para que eles possam atingir uma formação integral. A EJA deve seguir os princípios de inclusão e qualidade social, exigindo um modelo pedagógico próprio, um monitoramento, uma formação continuada de professores e recursos adequados. A idade mínima para ingresso nos cursos da EJA são de 15 anos no caso do ensino fundamental, tá bom? Então, no ensino fundamental, seja no 1 ou no 2, tanto faz, com 15 anos o aluno já pode se matricular na EJA. Só que, para se matricular no ensino médio, precisa ter mais de 18, tá bom? Considerando a prioridade para a escolarização obrigatória, são propostas estratégias como chamada ampliada, políticas específicas, oferta no período diurno e noturno e a avaliação do processo. Por quê? Porque você pode ter alunos que precisem se matricular na EJA, mas que não tenham a disponibilidade de fazer à noite. Então, você tem que oferecer também uma modalidade, uma oportunidade de dia. Osasco não tem essa modalidade durante o dia, tá bom? A oferta de cursos nos anos iniciais do ensino fundamental será presencial, enquanto nos anos finais pode ser presencial ou à distância com 1.600 horas de duração. O projeto pedagógico deve considerar as características e experiências dos estudantes, promovendo igualdade e valorização dos conhecimentos prévios. A EJA será integrada ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, visando a universalização e melhoria da qualidade. A implementação dessas diretrizes requer compromisso solidário dos sistemas e das redes de ensino, envolvendo recursos, formação contínua, coordenação curricular e avaliação constante. O Ministério da Educação lidera a elaboração de expectativas de aprendizagem e oferece diretrizes para a implementação, como a resolução, entrando em vigor na data da publicação e revogando as disposições anteriores. Quem preparou esse material maravilhoso foi a professora Luana, que não pôde continuar conosco porque ela foi assumir o cargo dela em Mogi das Cruzes, mas ela receba o nosso carinho, a nossa saudação e nosso afeto, tá bom? Por ter preparado esse material que eu tive a honra e o prazer de apresentar para as senhoras e senhores agora, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.